Olá, gente, muito bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa manhã de segunda-feira, nós vamos começar uma série de 3 mensagens aqui no Falando de Coisas Boas. Eu quero falar com vocês sobre decepção. Decepção que seria um desapontamento, uma desilusão, uma mágoa. Quem nunca sofreu uma decepção na sua vida? Seja ela amorosa, profissional, física, seja ela de ordem sentimental ou seja ela de ordem natural, né? As decepções normalmente elas acontecem porque nós criamos uma expectativa exagerada a respeito de alguma coisa. E nós vamos usar como base para esse estudo desses 3 dias, né? Segunda, quarta e sexta, o Evangelho de João capítulo 5. Eu vou ler aqui para vocês para que a gente fique com esse texto em memória. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos e mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas de vez em quando, e eles acreditavam que descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia daquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Essa história é maravilhosa e nós vamos meditar nela durante esses dias falando sobre decepção. E eu fico imaginando o quão decepcionado aquele homem era com ele mesmo. E a primeira decepção que nós achamos na nossa vida é a decepção conosco mesmo. Eu fico imaginando aquele homem atrofiado, aquele homem que vivia sujo, com mau cheiro, o quanto que ele não era decepcionado com ele mesmo. O texto depois vai dizer que ele tinha uma decepção com ele mesmo, porque ele sentia culpa pelo pecado que ele havia cometido. Talvez aquele homem estava decepcionado com ele mesmo, porque ele dependia de outras pessoas. Quantas vezes eu e você não nos decepcionamos conosco mesmo? E essa é a primeira decepção que eu quero falar nessa semana. Que muitas vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo. Nos decepcionamos por quê? Porque nós precisamos entender que nós não somos super-homens. Nós não somos mulheres maravilhas. Nós nos decepcionamos conosco mesmo porque às vezes criamos uma expectativa exagerada a nosso próprio respeito. Nós nos decepcionamos conosco mesmo porque muitas vezes nós confiamos muito mais na nossa sabedoria, na nossa inteligência, do que em Deus. Provérbios capítulo 28, versículo número 26, vai dizer que aqueles que confiam apenas em si e na motivação do seu coração, aqueles que confiam somente na sua capacidade, é uma pessoa insensata. O apóstolo Paulo, por mais capaz que ele fosse, por mais capacidade que ele tivesse, ele mesmo tinha suas próprias decepções. Ele sabia que ele não conseguia superar todas as suas próprias expectativas. Então eu e você precisamos aprender a ter consciência de que muitas vezes nós vamos decepcionar a nós mesmos. Nós devemos sim nos esforçar cada vez mais para sermos pessoas melhores e para fazermos o máximo que nós pudermos. Mas há momentos que as forças se esgotam. Há momentos que a gente não tem mais força para lutar, para competir, para continuar. Então, nesse momento, nós decepcionamos conosco mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é nesse momento que eu e você precisamos buscar alguém que tem uma força muito maior que nós. Alguém que pode nos tomar pela mão, nos levantar e nos curar de toda e qualquer decepção. Existe uma frase que é muito conhecida que diz que decepção não mata, ela ensina a viver. É uma verdade. Decepção não mata ninguém, mas ensina a viver. E se nós aprendemos a confiar em Deus, a entregarmos a nossa vida em Deus,
você vai ver que Deus nunca vai te decepcionar. Que mesmo que você ache que Ele está te decepcionando, na verdade Ele vai estar te ensinando. Então, a minha oração nessa manhã de segunda-feira é que nós possamos aprender a superar as nossas próprias decepções e que nós possamos aprender a não confiar somente em nossa capacidade, mas nós colocarmos a nossa capacidade nas mãos de Deus. Que Deus abençoe você. Até quarta-feira. Na quarta-feira nós vamos estar falando sobre as decepções humanas, né? Você talvez esteja passando ou já passou por uma decepção com outra pessoa. E na quarta-feira nós vamos dar continuidade e vamos falar da decepção com outras pessoas. Que Deus te abençoe.